Bom, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, vamos começar mais uma live aí de aquecimento para o segundo simpósio de latino-americano de engenharia de explosivos. Então, é um prazer aqui a gente ter vocês conosco, né, nesse finalzinho de tarde. Hoje temos um convidado especial, José Henrique Guimarães, da Yara. E José Henrique vai bater um papo aí com vocês aqui conosco sobre qualidade de nitrato de amônio, né, o insumo principal dos modernos explosivos, sobre qualidade, sobre segurança. E também ele tem uma notícia quente aí, um furo de reportagem, né, José Henrique, que é um acidente, um quase acidente que ocorreu agora bastante recente, no mês de julho, né? Eu não sei muito, ele deixou a surpresa aí para nos passar. Então, ele vai falar o que aconteceu em São Paulo, se não me engano, que a gente quase teve uma nova Beirute, aí, uma mini Beirute no estado de São Paulo. Aí. E, então, esses detalhes aí, por que o José Henrique trouxe esse assunto, né, desse acidente, por que é tão importante a gente discutir isso. Então, eu vou pedir para ele se apresentar, tá? Mas antes disso, eu preciso passar para vocês, né, para as regras. A gente não, a gente precisa terminar em 1 hora essa apresentação, no máximo, com as perguntas, e eu peço que as perguntas sejam deixadas para o final, tá, pessoal? Vão colocando no chat ali as perguntas, que aí a gente faz as perguntas, a gente repassa depois para o José Henrique no finalzinho, tá? Então, Zé Henrique, tudo contigo, se apresenta, por favor, e o papagaio aqui vai ficar quieto aqui, deixar você apresentar. Muito bem-vindo. Obrigado aí pela participação. Tá desligado o áudio, está muito baixo, não estou te escutando. Acho que ele teve algum problema técnico aqui, que ele está se reconectando. Ah, então tá. Bom, pessoal, então aguardamos aí. Deixa ele se reconectar. A princípio estava tudo bem, a gente testou, mas... Ele está compartilhando a tela aqui com a gente já. Está aqui a tela. José Henrique, você tem áudio? A gente nós não escutamos você. A apresentação está aparecendo, só falta o áudio. Ainda não, pelo menos eu não escuto aqui. Diogo, você escuta? Diogo Rodrigo? Não, ainda não. O microfone dele está aberto, a gente só não está escutando o áudio. Tá. Enquanto isso, o pessoal está entrando. Tá. A gente está só preparando aqui, terminando de preparar um ajustezinho técnico aqui. Tá, enquanto isso eu vou apresentando o José Henrique, enquanto ele arruma o áudio. Deve ser uma configuração de microfone do computador, não sei, alguma coisinha ali. Acredito você que vai sim. ter que trocar. Estava funcionando agora há pouquinho, já acho que ele deve estar ajustando. Tá. Eu vou lendo aqui, então, José Henrique Guimarães, engenheiro químico, graduado pela Unisanta, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atua há mais de 14 anos com nitrato de amônio, na produção, projeto, segurança de produto e desenvolvimento tecnológico. Atualmente, ocupa posição de especialista sênior e HESQ, depois ele vai nos explicar, produto e tecnologia na Yara global para aplicações de mineração com foco na América Latina, difundindo conhecimento técnico sobre nitrato de amônio, ajudando as equipes da Yara e clientes quanto às melhores práticas para esse importante insumo da indústria de mineração. Não é só importante, né, pessoal? É a base dos explosivos modernos, a emulsão e o ANFO é nitrato de amônio. Então, toda a nossa cadeia está absolutamente amarrada no suprimento de nitrato de amônio e nitrato com qualidade. Para ter um explosivo de qualidade, a gente precisa de nitrato com qualidade. Alô? Zé Henrique? Está me escutando agora? Agora sim. Tudo contigo, meu amigo. Opa, vamos lá então. Boa apresentação. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Essa é a última live antes do nosso evento em setembro, né? Como
como o Naretti já falou, né, meu nome é José Henrique Guimarães, sou especialista de RESC, né, parte de segurança, né, produto e tecnologia da Yara, para aplicações de mineração. Trabalho com nitrato há quase 15 anos. E eu gostaria de compartilhar com vocês, né, uma ocorrência que aconteceu recentemente, né, e que traz uma certa reflexão para a gente. Então, passar aqui a apresentação, não sei se todos estão vendo. E vale lembrar que essa apresentação ela é específica para esse evento, né? Ela tem um intuito informativo, né? Então é vedado o uso para outros fins. A Yara Deixa eu te interromper, então, desculpa, José Henrique, deixa eu te interromper. Pessoal, a apresentação vai ser diferente. Essa é um caso que ocorreu, né? Claro que o assunto é mais ou menos o mesmo, mas é que a gente pediu para ele trazer o assunto agora, principalmente pelo problema que teve desse quase acidente, desse incidente no estado de São Paulo, né, Zé Henrique? É isso, né? Que você vai nos contar. Foi no Centro-Oeste, Guimarães. Centro-Oeste, desculpa. Isso. Tá bom, obrigado, meu amigo. Segue aí, por favor. A Yara é um dos patrocinadores do evento, né? Então estaremos lá, com certeza, prestigiando, esclarecendo dúvidas. Antes, a Yara é um dos maiores produtores mundiais de nitrato de amônia, né? A gente possui mais de 117 anos de experiência no assunto, experiências reais, né, com base em todas as plantas que a gente tem ao redor do mundo. E ela está inserida aos principais fóruns globais, né, sobre segurança de nitrato de amônia. Antes da gente... Eu gostaria de começar com esse vídeo, né, antes de entrar na apresentação propriamente dita, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês não ficarem surdos. Espero que saia o som. Está todo mundo escutando? Eu acho que está sem som, Henrique. Negativo, sem som. Tenta aumentar ali o volume no teu computador. Isso, aí. Está saindo? Não, está saindo. Não. Diogo, alguma intervenção sua aí, Diogo e Rodrigo? Não, infelizmente, a gente não tem muita ideia do que pode ser. Tá. Bom, Zé Henrique, segue aí sem som, não precisamos do som, não. Segue. Bom, vou narrar para vocês, né? Aqui é o relato, né, de um motorista que estava próximo, desesperado, né, com a ocorrência. Então, dá para ver que é uma situação bem problemática, né, uma chama alta, enfim, algo assim que é impossível de imaginar que iria acontecer, né? Então, isso aqui aconteceu no centro-oeste do país, né, no dia 7 de julho, por volta das 19h30, mais ou menos a 40 quilômetros de Goiânia, né, lá em Neirópolis. Aconteceu próximo a uma parada de serviços para caminhoneiros, né, com borracharias, restaurantes, né, um centro de serviços, né, que tem as coordenadas do Google. O que aconteceu? Né? O caminhoneiro, né, um caminhoneiro de GLP, ele estava jantando, né, com o caminhão próximo do restaurante, né, quando de repente ele percebeu que o tanque de combustível desse caminhão de GLP começou a pegar fogo, né? Então, imediatamente, né, num ato de impulso, ele tentou entrar no caminhão, levar o caminhão para um lugar mais longe possível, né, do público, né? Tinha várias pessoas, né, nessa parada de caminhões, né? Só que no caminho, quando ele tentou pegar a rodovia para levar o caminhão para um lugar seguro, as chamas começaram a se alastrar, né, e o motorista foi obrigado a deixar a carreta na rodovia. Então, aqui mostra mais ou menos o trajeto que ele fez, né? Ele estava aqui dentro, próximo, nessa ruazinha paralela, que é a rodovia, ele fez o caminho. Aqui dá para ver claramente o tanque do caminhão de GLP, é o tanque de combustível com princípio de incêndio, ele tentando passar por aqui, né, para pegar a rodovia. Então, seria isso aqui, né? Ele estava nessa posição, ele fez esse trajeto para cá, e aí ele foi tentar levar o caminhão o mais longe possível, né? Mas nesse inteirinho
as chamas se alastraram e o caminhão ficou parado na rodovia. Só que esse ponto que ele deixou, né, até onde ele pôde levar o caminhão, justamente parou ao lado de uma carreta com nitrato de amônio, que é esse ponto azul aqui. Então, a carreta, esse ponto vermelho é a carreta em GLP, com GLP em chamas, e aqui a carreta com nitrato de amônio. Então, aqui uma visão, né, da região. Em azul é onde estava a carreta com nitrato de amônio, né, a parada aqui de caminhões, e a carreta de GLP em chamas ficou bem aqui ao lado. Então, aqui mais uma visão, né, da situação, a filmagem do local, e aqui, né, como é a via, dá para ver que a correspondência aqui, dá para ter uma ideia melhor do ponto onde foi. Essas chamas chegaram a uma altura mais ou menos de 20 metros, né? Então, o GLP, os botijões começaram a pegar fogo, começou a abrir as válvulas de pressão, então o GLP começou a pegar fogo. Alguns botijões foram arremessados, né? Tem as explosões, segundo relatos, né? E tudo isso a uma distância mais ou menos de 5 metros do caminhão com nitrato de amônio. Aqui a gente pode ver uma parte aqui da caçamba, né, a parte traseira aqui, né, tem uma outra aqui, que é um bitrem, então está totalmente sobre o calor aqui nessa grande radiação. Então o fogo se alastrou, né, e acabou destruindo ambos os veículos, né, tanto o caminhão de GLP como o caminhão de nitrato de amônio. Felizmente, não houveram pessoas feridas, né? E a carga de 47 toneladas de amônia foi, a maior parte, decomposta em gases, né? Ficou poucos resíduos, como a gente pode ver aqui embaixo, né? E o veículo foi praticamente, né, completamente destruído. Mas, assim, uma grande pergunta que vocês devem estar fazendo, né, é por que o caminhão de nitrato de amônia não explodiu, né? É o que passa na cabeça de todo mundo, né? Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que o nitrato de amônio é um produto estável e seguro, né? E que é necessário uma fonte de calor constante e suficiente para atingir essa temperatura de decomposição. E, decorrente dessa decomposição, a gente tem uma grande liberação de gases e de calor. Mas, né, como tudo, em qualquer produto que esteja em processo de transporte, né, ele está sujeito a fatores externos, fatores de terceiros, né, que acaba podendo gerar essas condições ideais, né? Pode mudar esse cenário de estabilidade que a gente tem, como fogo após uma colisão ou espontaneamente, né, decorrente de um acidente, contaminações. Zé Henrique, desculpa te interromper, o teu microfone está com chiado, está muito baixo agora. Isso, de repente coloca ele mais perto. Está melhor? Não. Será que não é o fiozinho dobrado, algum problema no cabinho? De repente, tenta sem microfone, tenta direto. É um notebook ou é um desktop? Se for notebook, talvez o microfone do computador seja melhor. Não, ainda não. Acredito que talvez o microfone do notebook possa funcionar, se tiver. E agora? Está melhor agora? Agora perfeito. Sem agora dúvida. Sim. Melhorou muito. Muito. Então, vamos lá, então. Então, como eu estava falando, né, um acidente rodoviário ele pode gerar essas condições, né, que, teoricamente, vão tirar a estabilidade do produto, né, como contaminações, capotamentos e até mesmo um confinamento de acordo com como foi o acidente, né. Acho que travou. Opa, foi. E como todos devem lembrar, né, assim, de ocorrências históricas, né, como a gente tem aquela da Romênia, né, com um nitrato em Big Bag, né, em 2004, foi causado por um capotamento seguido de incêndio. Temos aqui imagens, né, do evento. Temos aquela em Queensland, na Austrália, também foi um outro capotamento seguido de incêndio com nitrato de baixa densidade, todos até aqui em Big Bag. E temos casos até mesmo que não houve capotamento, mas foi uma questão de aquecimento, né? Como esse caso
houve no Arkansas, né, nos Estados Unidos, em 2019, com aquecimento, né, dos freios do caminhão, que acabou desencadeando uma explosão, né, uma cratera enorme, aí, como vocês podem ver, né, causando o falecimento do motorista. Enfim, todas essas coisas, né, podem acontecer no transporte rodoviário. E muitas coisas, né, estão fora do nosso alcance, né? Infelizmente, até mesmo o mecanismo de explosão desses eventos, como eu trato, né, ele não é uma ciência exata, não é algo que a gente pode pontuar que vai acontecer ou não vai acontecer. A gente tem que atuar na diminuição dos riscos, né, para tentar diminuir as possibilidades de ter um evento catastrófico, né? Então, o que a gente pode atuar? As fontes de calor, no confinamento e nas contaminações, né? Fontes de calor acaba sendo algo inerente ao acidente, né? De acordo com como foi o acidente, se foi um capotamento, como for acontecer, né, o evento, então é algo que a gente não tem controle, é decorrente do meio. O confinamento acaba também sendo decorrente do meio, como o caminhão capotou, o que tinha próximo, como foi o arranjo, né, a sistemática, né? E tem as contaminações, né, que é algo que a gente pode atuar. Infelizmente, esse conceito de contaminação é associado, a maioria das vezes, à questão de agentes externos somente, né? No caso, quando o caminhão ele capota e entra em contato, por exemplo, um combustível ou qualquer outro produto, né? E não leva em conta a presença do próprio contaminante, né, no produto oriundo da origem, né? Então, assim, às vezes a gente tem contaminações que na própria origem, dependendo de como é o produto, elas tornam o produto menos resistente a essas questões que surgem no transporte rodoviário, né? Então, por exemplo, a presença de certos elementos, como matéria orgânica, cloretos, zinco, cobre, metais, né, podem tornar um produto menos seguro, né? E aí ele está menos preparado a esses desafios que podem surgir no transporte rodoviário. Então, assim, para ter uma ideia, né, assim, tornar a coisa mais fácil de ser entendida, né, os contaminantes eles afetam a temperatura de decomposição, né, no caso a gente está chamando de TD. E esse parâmetro, né, é o que vai causar ou não, né, vai liberar ou não a segunda etapa, que seria o processo de decomposição. Então, assim, grosseiramente, seria mais ou menos assim. Você imagina que você tem uma ribanceira, como nessa primeira figura, você tem uma pedra grande aqui, e você tem esse declive antes da pedra descer a ribanceira abaixo e atingir essa casa, né? Quanto maior esse degrau aqui, maior essa inclinação, no caso a gente está chamando de temperatura de decomposição, menor a chance dessa pedra ela atingir essa ribanceira para descer, né, até a casa. Então, assim, para um mesmo calor de decomposição, né, um produto com maior temperatura de decomposição, ele tem uma maior resistência. Então, ele aguenta, entre aspas, mais desaforo, né, antes de chegar nessa condição. Um produto com menor temperatura de decomposição, ou seja, se ele tiver algum tipo de contaminante, ele tem uma maior possibilidade de você atravessar com essa pedra para essa região aqui. Com isso, você vai entrar no processo de reações exotérmicas, né, com liberação de gás, e dependendo do arranjo que você tiver do acidente, né, pode ter um confinamento e você ter o pior, né? Então, aqui, para ter uma ideia, essa questão de contaminação, aqui tem um exemplo de uma contaminação com cloreto, né? Então, a 180 graus, você tem aqui a curva, né, em azul, em que você não tem um disparo de temperatura, né? Naquela temperatura, por mais que passe o tempo, ela fica constante. E você tem outras duas curvas com cloreto, né? Uma com cloreto menor, 0,15%, então você tem um disparo de temperatura, depois ele desce novamente, e tem um cloreto com 1%, que você tem uma elevação exponencial da temperatura, né? E aí, nesse ponto, você tem uma intensa liberação de gases, enfim. E aí entra aquela questão do confinamento, dependendo do caso. Aqui temos um outro exemplo, né, de combinação de cloreto com metais, né? Então, você pode ver aqui na curva em azul, você tem aqui uma combinação somente com cloreto, você tem um perfil
uma aqui, uma combinação somente com cobre, outro perfil, uma combinação de cloro com cobre com outro perfil. Então, como pode ver, a gente muda muito essa temperatura de decomposição. E, em maneira geral, se você tem um produto puro, né, essa temperatura de decomposição é alta, chegando aí a ser iniciada na faixa de 210 graus. Então, todo o processo de decomposição, né, que ocorre num acidente rodoviário, ele traz preocupações, né? Porque você tem uma grande liberação de gás, né, e que se intensifica, né, na parte de liberação de gases nitrosos, né, podendo chegar até 400 vezes a massa de nitrato, né? E dependendo de como é o arranjo rodoviário, o que aconteceu, às vezes essa liberação ela não consegue ser feita, né? Então você tem uma taxa de liberação de gases e você tem uma taxa de liberação de gases para a atmosfera. Então, dependendo do meio, você às vezes não tem um balanço entre uma coisa e outra. E aí você libera mais do que consegue ser dissipado no meio. E aí que está o problema. Essa energia fica contida, fica represada, e é a hora que pode acontecer uma explosão. Então, aqui a gente tem aqui até as reações que ocorrem, né? Você tem uma grande liberação de mols, né, no caso, de massa de gás, e ainda você tem uma elevação da temperatura. Então, ou seja, o gás que você liberou, ele ainda é expandido pela intensa temperatura liberada. Então, você tem uma grande massa, um grande volume liberado, né? E esse volume ele não pode ser represado. Então, para diminuir o máximo as possibilidades, né, de você ter esse tipo de evento, diante de condições inesperadas, né, imprevisíveis no transporte rodoviário, o melhor é diminuir os riscos. Quanto menos risco você tiver, maior a possibilidade de você estar seguro, porque a outra parte você não consegue controlar, né? Então, por isso que para prever qualquer problema, a Yara trabalha com produtos grau técnico para aplicações de mineração, né? Todos os produtos eles são embalados em Big Bag, e eles têm zero de contaminação, justamente para ter essa resistência. Aqui é uma boa reflexão para nós, né? No caso de um evento como esse, né? A gente poderia estar entre duas situações, né? Apenas um case técnico, como a gente está olhando agora, ou a gente poderia estar numa tragédia, né? Com múltiplas fatalidades, né? No raio de destruição, né? Na faixa de 200 metros, né? Então, assim, qual que é a diferença entre uma condição e outra, né? Depende muito, né, da confiabilidade do produto. Porque o cenário que você vai ter é um cenário que você não consegue prever. Então, quanto mais você tiver um produto que tenha uma maior resistência, mais seguro você vai estar diante desses eventos. Então, a segurança do nitrato de amônio e a questão do teor de contaminantes é intrínseca. Uma coisa está ligada à outra. É diferente de somente considerar como qualidade comercial, né? É mais do que uma qualidade comercial. Ele é um ponto de segurança. Então, assim, se a gente fosse pensar no pior cenário, né, o que poderia ter acontecido? Com base aqui no ponto onde estava a carreta, né, fazendo um raio de 200 metros, com 47 toneladas de nitrato de baixa densidade, você atingir várias estruturas aqui próximas, né? Então, a gente tem aqui uma churrascaria, você tem aqui bares, você tem aqui serviços para caminhão, tem um posto. Então, imagine as possibilidades, né, de você ter uma explosão. Incêndios, destruição de veículos, estruturas, né, e morte de pessoas. E hoje, né, coincidentemente, né, dia 4 de agosto de 2022, faz 2 anos que a gente teve o acidente de Beirute, né? Não sei se vocês estão lembrados. E, recentemente, né, precisamente em dezembro do ano passado, a gente teve um evento da ONU, né, com vários participantes, governos, instituições, especialistas, né, representantes da IARA e representantes do IBAMA, né? E nas conclusões finais desse evento é reforçado justamente essa questão do entendimento do nitrato, né, e das suas particularidades, para você fazer a correta mitigação de riscos, né? E a questão de você fortalecer
políticas públicas para poder evitar de você ter erros de interpretação, de avaliação do produto, né? Então, aqui segue até os links com as conclusões, né? O fórum completo da ONU foi um evento muito importante que traz a gente a uma reflexão profunda. A Yara trabalha com segurança de ponta a ponta nas operações com nitrato de amônio. O que isso quer dizer? A gente monitora desde a produção até o produto ser usado efetivamente no cliente. Então, por mais que o produto, quando sai dos portões da Yara, seja no carregamento do cliente, por exemplo, no caso de caminhões, né, como foi o caso desse acidente, né, um produto, era uma carga da Yara, o produto da Yara, mas a carga, né, o produto era do cliente, era a transportadora do cliente. A Yara tem intensa preocupação de segurança em todos os aspectos do produto, desde a produção até o uso nas instalações do cliente. Então, do ponto de vista de produção, armazenagem, expedição da Yara, internamente, a gente tem normas internas de segurança, de controle, de armazenagem, auditorias, inspeções de segurança e o atendimento das legislações brasileiras, né? Tanto o Exército, CETESB. E nessa parte aqui do transporte e entrega do produto, onde a gente está aqui, né, foi o caso do caminhão, a gente faz um trabalho junto aos clientes, né, de estar participando das ocorrências, de saber o que está acontecendo, de propor auditorias ou workshops para o cliente ter uma maior visão do que pode acontecer, né? O produto ele é em big bag, né, como salvaguarda, então você evita a contaminação e tem um sistema de rastreabilidade. E no cliente você tem as inspeções de ponto de entrega, né, que a gente chama de Delivery Point Inspections, inspeções de segurança, né, a gente faz, quando vai ao cliente, a gente caminha com o cliente, vê os pontos de segurança, o que tem de melhoria, a gente está sempre preocupado com esse ponto, né, e também participa das investigações com o cliente, né, para ajudar ao máximo ele ter as informações e a certeza, né, do que pode ser feito, né, sempre com o intuito de melhorar, além da assistência técnica. Então, como boas práticas no transporte rodoviário, né, o que é importante a gente ter em mente? Né? Que é importante a gente sempre divulgar o que acontece, né, estar informado sobre as ocorrências, né, que surgem, aproveitar o máximo as informações e oportunidades, né, para poder discutir isso, de modo que você possa rever as análises de risco das operações, né, no caso do cliente, os rotogramas usados, né, que são as vias de tráfego, os pontos de parada de carreta, né, e principalmente estar ciente da grande incidência de fatos externos, de fatores externos, né, porque por mais que você pense no seu sistema, né, da empresa, controle rotas, enfim, você sempre está sujeito aos fatores externos e de terceiros, né? Como nesse caso especificamente. Como que você, numa análise de risco, ia imaginar que uma carreta carregada de LP, pegando fogo, ia parar ao lado de um caminhão de nitrato de amônio? Parece algo assim, uma ideia absurda, mas aconteceu. Então, essas ocorrências é importante a gente ter em mente, né? Usar elas para melhorar, ter um esforço imaginativo, né, na análise de riscos, né, para cobrir todas as possibilidades, né, e assim a gente está mais seguro. Dá preferência a produtos com o menor grau de contaminação possível, né, no caso, grau técnico, para você ter a menor possibilidade de ter qualquer problema de desencadeamento de decomposição, e realizar treinamento periódico sobre nitrato de amônio, né? Por mais que a gente faça, conheça, às vezes a gente esquece alguma coisinha, então é bom a gente estar lembrando, né? A Yara tá aqui para atender o que for necessário quanto a isso, né? A gente tem total interesse em divulgar e estar passando tudo que a gente sabe para evitar qualquer outro tipo de problema. Todos os dados que foram passados aqui, né, as fotos, os vídeos, eles são públicos, né? Eles foram feitos de uma pesquisa na internet, coletando dados, confrontando dados, reportagens, né? Então, é de domínio público. Aqui estão os sites pesquisados, né? E, basicamente, é isso que eu queria falar, né? A gente
nós vamos ver em setembro, né, mas falar sobre isso, né? A gente vai estar com o stand, vai estar com uma equipe lá, vai fazer uma apresentação e aguardamos vocês para conversar mais sobre as particularidades do nitrato de amônio. Bom, Henrique, muito obrigado, excelente, tá? Muito boa apresentação, nos preocupa bastante, né, para ver que as coisas realmente acontecem, como você falou. Quem que poderia imaginar que uma carreta de GLP pegando fogo ia resolver parar do lado de um caminhão, de uma carreta de nitrato de amônio? Mas acontece, né? Então, bom, pessoal, obrigado, José Henrique. Estamos abertos às perguntas do nosso público. Eu vejo o Sérgio ali, que ele deve estar louco para perguntar. Sérgio, meu antigo chefe na Pilar Química, deve estar louco para fazer pergunta. Pessoal, por favor, fiquem à vontade aí para fazer perguntas, a gente tem bastante tempo aí. Na verdade, eu fiquei com uma pergunta assim, Zé Henrique. Bom, primeiro, parabéns pelo material. Gostei muito, viu? Parabéns mesmo, muito bacana. Muito mesmo. Você ali coloca um exemplo de um NK, né? Com um percentual bem baixo de cloreto ali. Que poderia ser um cloreto de potássio ali, né? E com NP, como é que fica a situação? Ela piora, melhora? Qual é o risco de um NP? De uma mistura, você está falando, Sérgio? Isso. Porque, assim, meu ponto, Zé Henrique, assim, a gente sabe que o nitrato, e nós somos o meio do explosivo e sabemos que, basicamente, o nitrato é o nitrato técnico. Mas a gente sabe também que, no Brasil, o grande volume que se circula de nitrato é nitrato fertilizante, né? Que vai a granel, que vai misturado com um monte de coisa. Tem muito micronutriente, tem NP, NPK, NK, com micro, sem micro. A minha pergunta é isso potencializa? A resposta é depende. Depende do que vai ser colocado. Por exemplo, no caso de nitrato fertilizante, para você garantir de ter uma maior estabilidade, o pessoal coloca, por exemplo, a parte de calcário, né, ou produtos com cálcio. Então, se você analisar do ponto de vista de qualidade, né, você está diminuindo a quantidade de nitrato, né? Mas do ponto de vista de estabilidade, ele torna o produto mais estável. Agora, dependendo da mistura, quando o nitrato fertilizante é usado, ele não é usado propriamente sozinho, né? Ele é feito um balanceamento, né? Uma mistura NPK, então é usado uma tabela de compatibilidade, você vai estar fazendo uma verificação, né? E o próprio transporte do nitrato, na condição de fertilizante, ele acaba sendo diferente, né? Porque ele é uma caçamba, né? Como se fosse um caminhão caçamba, e você tem a lona em cima. Então, um caminhão desse, quando ele sofre um acidente, a primeira coisa que acontece é o produto esparramar, né? Então, é verdade. Se o produto esparrama e ele não tem contato, né? A tendência é, quando ele vira, o produto ser arremessado. Então, automaticamente, a lona já abriu, enfim, o produto está totalmente aberto. Então, o risco de contaminação, né, pode acontecer, mas o risco de confinamento é muito, muito menor. Então, você acaba não tendo um cenário tão propício para acontecer alguma coisa, como seria um produto com Big Bag, né? O caminhão tomba, às vezes o Big Bag está preso, fica embaixo do caminhão, fica em uma posição não muito favorável. Entendi. Boa, Zé Henrique. Henrique, me permite uma segunda pergunta e Claro. Esse assunto por favor, me fascina. Segue, Sérgio, por favor. Zé Henrique, esse assunto me fascina, então... Claro. Você, num dos slides também, me chamou bastante atenção, porque realmente, você realmente colocou assim, isso bem claramente ali, a questão do confinamento, né? E isso foi uma coisa muito bacana ali. Você acha que o fato deste caminhão que estava com esses bags, e que azar, né? Do lado de um caminhão de GLP pegando fogo, se jogar isso na lei da probabilidade, isso estava quase impossível, né? Mas acontece, né? Mas acontece. Você acha que o fato do caminhão estar num espaço aberto, mesmo que sejam big bags, esses big bags estavam remontados, você sabe, Zé Henrique, se tinha 2 de altura, se era um só de alto, você acha que o fato de estar num lugar aberto, estacionado ali, ajudou a não ter confinamento e ajudou a não ser uma coisa pior? Sim, o que acontece? Esses big bags, eles não estavam empilhados, né? Era uma carreira só de big bags, né? Boa.
E o que que acontece? Na situação que ele estava, né, de radiação, a radiação ela veio da parte lateral, né? Então, Tá. antes de você ter um aquecimento no produto, você danificou primeiro a lona, você danificou o próprio Big Bang, né? Ah, ok. Ele pode ter escorrido o produto, eventualmente. Então, aí quando o calor, né, chegou no produto, propriamente dito, né, não tinha nenhum ponto de restrição tão evidente, né? Porque aí o produto começou a entrar em decomposição e aí você tinha uma saída de gases tranquila. Agora, dependendo do produto, né, por isso que é a preocupação, se ele tem uma temperatura de decomposição um pouco menor, de repente, antes do produto, dessas estruturas, né, enfim, lona, Big Bag, ser danificado, você pode, de repente, o produto ser aquecido e começar a liberar gases antes de se ter essa abertura. De dentro para fora, você disse, tipo isso. Isso. Nesse caso específico, ele foi dessa forma, mas você pode acontecer, para um caminhão tombar, a carroceria fica em cima do Big Bag. Sim, Aí você tem um verdade. Big Bang em cima do outro. Então, assim, é muito difícil você prever o que vai acontecer. Então, a gente tem que Tá. trabalhar de uma maneira assim que sirva para tudo, né? Sim. Especificamente para esse caso, os Big Bags eles ficaram em cima do tablado do caminhão, né? E o próprio calor, como ele veio lateralmente, né, do lado de fora, para dentro, ele atingiu primeiro a parte da lona, né, do Big Bag. Então, quando chegou no produto, que tem uma resistência maior ao calor, todas as resistências para a saída dos gases estavam minadas, né? Você estava tudo destruído, né? E aí os gases, né, foram decompostos de maneira mais segura. Mas não é uma via de regra, né? É algo que depende de cada caso. Pois Porque é, aí- deixa eu complementar a pergunta do Sérgio já e perguntar isso, porque na minha cabeça eu estou imaginando o Big Bag, ele vai, o gás vai ficar retido lá dentro, ele não tem como sair. Se você esquentar um Big Bag com nitrato, o gás vai sendo vai estar expandindo lá dentro, vai ter pressão. Então, a sorte é que derreteu o Big Bag. Você está falando que se não tivesse derretido, a chance de explosão era maior. É isso? É assim, o Big Bang, por si só, Henrique, ele não é um confinamento, né? Então, assim, ok. o que é o confinamento? O quanto, é a taxa entre o que você gerou e a taxa que está saindo, né? Então, se você considerar uma decomposição que ela se inicie paulatinamente, vai aos pouquinhos, né? Ele não vai ser uma resistência. Agora, dependendo do confinamento, se for uma coisa que de uma hora para outra comece, até o próprio ar, né? Até o tempo que o ar vai se deslocar para essa massa de gases, né, sair, acaba gerando um confinamento. Então, assim, tudo depende da taxa de decomposição. Por isso que é algo assim não exato. A gente fica é difícil de você falar o que pode e o que não pode. Por isso que a gente trabalha na parte conservativa. Tá, Ô, Zé mas Henrique. Henrique, no caso lá de Beirute, Isso que eu que me eu ia perguntar. lembro, que eu me lembro estava armazenado em Big Bag. E eles tiveram uma fonte de calor lá dentro que era um depósito de pneus junto, né, ao lado. Então a gente teve a mesma coisa dessa situação. Muito calor e confinamento em Big Bag e produto contaminado. Que, se não me engano, né, Sérgio, lá era produto para fertilizante, né? Eu acho que ele já tinha algum produto químico junto, né? Era de alta densidade. Mas, Henrique, naquele caso ali, você acha que o confinamento se deu por estar no galpão e, de repente, o bag estava muito próximo do teto e confinou? É isso que eu queria perguntar para o Henrique. Lá não existia ventilação, a gente sabe que as janelas estavam fechadas no galpão. Então, no caso, lá foi produto contaminado e alta temperatura? É isso que foi o caso? É isso? Sim. Então, no caso lá, você teve alta temperatura, você teve princípio, né, de incêndio, né, com aquela questão de fogos de artifício, tinha de tudo naquele armazém, para falar a verdade. Né? Você tinha pneu, você tinha tudo. E aí os Big Bags, né, conforme a gente pode ver em fotos, eles estavam até em cima um dos outros, né? Tava uma pilha desordenada, né? Tava tudo jogado lá. Então, quando você teve o calor, você teve um incêndio, e você tinha uma condição de armazenamento também não ideal, né? Possivelmente não tinha ventilação, a taxa de geração de gases ela foi muito maior do que o sistema comportava para poder fazer a exaustão, por meio das janelinhas. Então, teve esse balanceamento, né? E aí aconteceu o problema.
Não, perfeito. Temos uma pergunta, o Tiago Oliveira. Tiago, por favor, te identifica a tua empresa e pode fazer a pergunta, por favor. Gente, boa noite. Então, estão me escutando? Sim, perfeito. Boa noite, eu sou o Thiago, sou da Iara também, mas eu trabalhei na Orica. Na ocasião da ocorrência, eu lembro, em Beirute, eu lembro de uma cena, se não me engano, antes da iniciação da detonação do nitrato, houveram algumas detonações de pirotécnicos, né? Esses pirotécnicos, eles vão liberar uma energia também extremamente alta. Talvez ele foi o fator desencadeante nesse caso também, né? Então, além do confinamento, né? Então, acho que tem esse ponto também a ponderar. A gente teve, nesse caso, vários agravantes, né, Tiago? Teve esse princípio de incêndio, você teve esses pirotécnicos, né? Não se sabe, né, ao certo, como a coisa chegou até sair por fora, né, da janelinha, né? Imagine como ficou lá dentro, né? Então, aí exigiu muito do produto mesmo, né? Porque ele estava numa condição ruim, ele estava com um bag em cima do outro, tinha um monte de coisa lá pegando fogo, tinha essa parte de pirotécnicos lá, e você tinha janelinhas lá que, pelas fotos, você viu que não era algo muito bem ventilado. Então, a taxa de geração foi muito maior do que o armazém conseguiria fazer a liberação para a atmosfera. Zé Henrique, uma informação extraoficial. Nós temos uns clientes em Foz do Iguaçu e tem um lugar que eu gosto de comer esfirra. Se chama Beirute. Propaganda da esfirra lá. O Sérgio está rindo, em Foz do Iguaçu. E o dono lá é um negócio familiar, pequenininho, mas o dono ele trabalhava no porto de Beirute, um pouco antes do caso acontecer. E ele conhecia bem, ele deu um depoimento que o depósito lá, os políticos da cidade guardavam tudo que era bobagem lá e eles desviavam o nitrato. O nitrato ele tinha uma camada de limalha e poeira por cima e eles guardavam tudo que era porcaria no depósito. Então, assim, a gente nem sabe o que tem no tal do depósito, que pode ter gerado calor. Informação quente do funcionário do porto. É só ir comer esfirra lá que ele conta tudo. Nossa. E outra coisa, Henrique, que é importante a gente falar, esse produto, se não me engano, estava lá, acho que há 7 anos, né? Então, num porto, imagine o grau de ciclagem que ele teve, né? Então, a tendência é ele quebrar, formar mais pó, e isso também torna o produto mais sensível. Então, você tem um produto com um monte de coisa ciclado, né? Todo quebrado em partículas menores, que aumenta a parte de reação, com um monte de coisa que não pode ter e com um grau de ventilação não adequado. Então, a tragédia é perfeita, infelizmente. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que o Rogério Valinhas tinha uma pergunta ali, Rogério. Tá sem áudio, Rogério. Não sei se você tem pergunta. Aproveitem, pessoal, aproveitem a presença aí do Zé Henrique hoje. Vamos tirar as dúvidas. Ô, Henrique, se ninguém fizer pergunta, eu vou continuar fazendo, hein? Não, então continua, Sérgio, por favor. Pode falar. Deixa o Vanessa tentar conectar ali, que ele está tentando conectar. Tá. Não, segue, Sérgio, pode seguir. Zé Henrique, você se importa em pegar a tua apresentação e voltar um pouquinho para a gente ver um pouco daqueles gráficos? Claro. Esse aqui ou esse aqui? Esse. Volta mais um, por favor, só para me tirar uma última dúvida. Esse aqui. Aqui, por exemplo, nesse caso, em todos eles, né? Você ali, nesse caso, por exemplo, me lembro bem aí desse número, está em 205 graus, né? Onde que você acha que essa temperatura não poderia chegar, que aí seria realmente um ponto de, daí para frente tudo é possível? Eu não sei se minha pergunta foi até ingênua, entendeu? Talvez seja sendo um pouco ingênua. Porque, de repente, com 90 graus já se torna uma coisa provável. Mas tem um limite? Minha pergunta é, tem um limite de temperatura para isso? Limite mínimo, você diz? Porque, digamos assim, mais uma vez, uma pergunta bem ingênua mesmo, eu admito isso. Tipo assim, até 210 graus, eu achei esse número porque eu vi no gráfico aqui. Até 210 graus, ainda que pegue fogo e nada exploda do lado, ainda é uma coisa segura. Mas passou de 230, tem uma temperatura em que ele realmente decompõe de uma maneira violenta? Tem. Tem aqui nesse gráfico aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó.
Então, a gente começa a ter aqui, né, tem a fusão do nitrato, né? Tá. Depois ele começa a ter um processo de decomposição, tá aqui. Então, aqui a fusão, né, delta H positivo, né? Você está dando calor para isso acontecer. Depois você começa a ter o processo de decomposição, ó, 200, aí a coisa vai aumentando, né? E quando chegar em 300, aí é uma taxa assim, violenta de geração de gás. Ah, ok. Só que essa parte do 230, por exemplo, como está representado aqui até o 300, é algo exponencial. Então, é mais ou menos aquilo que a gente conversou aqui da ribanceira, né? Ele está aqui, vai, quando ele chegou aqui, ele vai, aí é difícil. Aí, uma das formas de você evitar isso é tirar o calor. E se tiver uma fonte de calor constante, você vai estar alimentando essa reação, né? E ela vai exponencialmente aumentando. Você tem que remover a fonte de calor. Aí, num acidente, né, é impossível fazer isso de uma maneira rápida, né? Até os bombeiros chegarem, né, atuar no fogo. Então, aí você já está nesse processo aqui da pedrinha descendo e pegando na casa. Entendi. Mas, Henrique, aí no caso, a gente vê que na norma do Exército ali, o Exército recomenda que nós tenhamos os depósitos, o Vitor Lance, né? Aquele sistema de combate a incêndio. Você acha que ali realmente é o caminho? Quer dizer, começou a ter um incêndio ali, a gente deixa aqueles corredores entre as pilhas de bags, né, e tudo mais. É entrar com o Vitor Lance, enfiar aquele negócio no meio do nitrato e começar a jogar água lá dentro, é isso mesmo? Então, aí, Sérgio, aquilo que eu falei, depende da taxa de geração. Se você começa a ver um Big Bag ou, de repente, um nitrato granel, ele começa a entrar num processo de decomposição, né? Você está começando aqui, você consegue ver a fumacinha e consegue ir lá e remover o calor. Então, quando você põe a água, aquele calor que está sendo gerado ali, né, a água vai absorver, vai remover e vai parar a decomposição. Mas dependendo do momento, se você já está para cá, a quantidade de água tem que ser muito grande e o risco é muito alto. Então, tudo depende do momento. Tá. Ali em São Francisco, o que aconteceu ali, Zé Henrique? Ali teve uma decomposição gerada por contaminação, né, de produtos, né, do nitrato com outro tipo de Era um NPK lá? Era um... Mas era NPK no grão ou mistura de grãos? Eu não lembro os detalhes, Sérgio. Preciso voltar. Não, tudo bem, tá bom. Bom, com grãos você tem combustível, aí piorou, aí sim, aí criou um anfo mesmo, né? Não era grão. Que grãos é isso? Que grãos, Sérgio? Não entendi. É que assim, tem alguns, hoje em dia, tem algumas tecnologias que você coloca o NPK no mesmo grão, na mesma bolinha, entendeu? Tá, o grão o prio. Isso, tá. não é isso, Zé? É isso, né? Sim, então, no caso de lá, Sérgio, eu preciso relembrar, mas, por exemplo, você tinha compartimentos não totalmente de NPK. Você tinha, o pessoal fala misturas NPK, então às vezes você tem cloreto, você tem pontos, né, para poder fazer a mistura, né? Porque quando o produto está com uma NPK, geralmente ele sai com um nome, tem uma marca, né? Ele não tipo sai... Yaramila, Yarabela, aquelas coisas. Isso. Então, geralmente, o que fica armazenado são as fontes de nutriente, né? N, P ou K. Acho que tinha uma baia com nitrato, uma baia com cloreto, uma baia com MAP, com DAP, super triplo, super simples. Isso. E aí, quando você faz a mistura balanceada, né, para produzir um NPK, aí, geralmente ele vai ser ensacado, né? Ele já está balanceado, né? Entra naquela tabela de compatibilidade entre os produtos, né? Então, isso já torna a coisa segura. No caso que aconteceu, como também aconteceu lá, acho que foi na Russia Fertilizer também, essa questão de contaminação, né? Entre o nitrato com outro produto. E aí aquela parte como se fala, da sobreposição de um ou outro gerou o problema de decomposição. Zé Henrique, desculpa, eu não entendi aonde foi esse último caso que você comentou agora. Então, você teve aquele caso também na West Fertilizer, né, nos Estados Unidos, lembra? Puxa, eu não lembro, rapaz. Você lembra, Henrique? Eu não lembro desse. Esse é o de 2019? Eu não conhecia esse caso aí. Conta um pouquinho, Zé Henrique, eu também não lembro desse. Esse é muito novo para mim. Então, 2019, né, Zé Henrique? Não, esse do caminhão foi em 2019. Esse do West Fertilizer, se não me engano, acho que foi em 2000. Tá. É que tem aquele de Queensland, aquele é igualzinho o teu, que foi incêndio no caminhão e nitrato técnico, né? Mas aquele é mais antigo, 2014. Lá na Austrália. Isso. Então, esse aqui foi
Isso. Esse aqui foi capotamento seguido, foi capotamento esse. De incêndio, Esse então, foi exatamente o mesmo caso, calor e nitrato técnico, em Big Mas Bang. ele capotou esse veículo, ele capotou e a carga deve ter ficado presa. Sim. Tá. Esses capotaram, e esse aqui, no caso, né, no Arkansas, ele foi o problema de aquecimento. Aí, no caso, o aquecimento foi de baixo para cima. O que é um freio? Eles falaram o que era? Foi freio? Foi freio. Foi Aquecimento. Freio. Que é o problema comum, né, pessoal? Esse que é o pior. É bastante freio, comum isso. Freio é uma coisa mais comum. Aí, se você pensar nesse do freio, a tendência que é o calor pegar no tablado do caminhão e atingir direto o produto. E não atingir a lona, não atingir nada. Então, o produto ele aquece de baixo para cima. Então, assim... A gente vê uma coisa interessante. No caso da Austrália, eu acompanhei a investigação. Os bombeiros e a polícia não sabiam como combater o problema, né? Eles foram... Tanto que tem um caminhão de bombeiros que foi destruído ali, na foto ali, Zé Henrique, se você puder mostrar isso. Sim. Então, morreu muita gente porque eles não sabiam do perigo do produto. Isso é um outro problema. A gente não tem gente... Né, os bombeiros normais, para combater esse tipo de acidente. Né? A gente vê muito esse problema aí. Em São Mateus aconteceu também isso, Henrique. O pessoal teve certa dificuldade para combater, né, por muito tempo. Aí foi até na época solicitado para a gente, para dar um apoio, né? Sim. E aí a gente passou esses conceitos, passou essa questão de você resfriar o produto com Victor Lance, né? Então, assim... O contexto todo é um contexto assim, que não é simples. Cada caso é um caso, né? E como a gente não tem como a gente imaginar o que vai acontecer, então o mais certo é a gente tentar fazer uma situação que sirva para qualquer coisa, né? Sim. Isso que a ideia que foi essa, né? Alertar para isso. Ô, Henrique, quanto tempo você tem ainda para a gente? Podemos Não, continuar fazendo perguntas? 10 minutos, Sérgio. Fica à vontade. Se alguém não tem perguntas, o Sérgio, por favor, continue fazendo. Vou ficar um pouquinho calado para ver se os outros falam, porque senão... Tá ótimo. Tá muito interessante. Pode seguir. Se alguém tiver pergunta, é só levantar a mão aí e a gente vai fazendo a pergunta. Aqui Henrique, tem alguma coisa aqui, ó. Tem uma... Tiago Oliveira. Victor Lance, segundo o Colog 147, é para granel. Isso mesmo? Isso. Eu acho que também é para Big Bag também. A gente tem lá o Victor Lance. É que a dificuldade que tem, Sérgio, é assim, no granel você consegue colocar, né? O Victor Lance, ele entra e faz uma entrada ao contrário, né, uma retro, um elemento, né, de frente para trás, né? No caso do Big Bag, o que é o mais fácil, né? Você pegar e tirar o Big Bag que está em decomposição, né? E molhar ele por fora, porque aí você vai fazer o quê? Você vai resfriar ele. E resfriando, você vai sair, vai tirar o nitrato daquela situação de decomposição. Então, às vezes, você não precisa nem molhar o produto, perder o produto. Você resfria ele do lado de fora, ele sai daquele processo de decomposição e estampa. Porque no anexo T, que é para nitrato técnico, está previsto o Victor Lance lá também. A gente tem que usar o Victor Lance também. Mas mas faz sentido o que você falou, que de repente resfriar o bag... É que está falando assim, por exemplo, que no caso, a gente tem um armazém com nitrato técnico, né, refrigerado. Né, refrigerado, literalmente? Refrigerado com ar-condicionado. Então, por exemplo, eu tenho nitrato técnico num ambiente controlado, refrigerado, tudo. Mas se acontecesse de eu ter um problema, como é uma pilha granel, o mais fácil de você atuar era com o Victor Lance. Por isso que é colocado de uma maneira geral, que sirva para qualquer caso, né? Por isso que está lá no 147. Tem uma colocação do Gerson Souza Mendes no chat. Para contribuir, a câmera termográfica auxilia na identificação do ponto de decomposição, caso não esteja visível. Vocês usam esses procedimentos? Henrique, fala de novo. Câmera o quê? Câmera o quê? Câmera termográfica. Sim. Termográfica. Eu sei que a Cesare usa lá, né, Henrique, lá no armazém deles lá. Sim. Vocês usam nos depósitos de vocês? Tem câmera disponível? Sim. A gente faz monitoramento, né?
dos bags, tudo com câmera termográfica, porque às vezes você tem um ponto de início de temperatura, né? Então você está medindo a temperatura ambiente com a câmera termográfica. Então está tudo azulzinho. Se você começa a ver que tem alguma coisa amarelando no Big Bag, de repente ainda não entrou em decomposição, não está gerando gás. Você consegue já identificar logo no início, remover o Big Bag, segregar ele, né, resfriar e sair dessa condição. Então, a gente tem um ponto de atenção, né? Não, é fantástica a ferramenta, é um ponto de atenção. Mais uma pergunta aqui para o Henrique. No evento da Austrália de 2014, houve a mistura do nitrato com diesel, correto? Sim, não foi claro, né? Mas quando você tem um evento de capotamento, né, a primeira coisa que você tem é atingimento do tanque, né, rompimento. Então, a probabilidade foi grande. Eu não tenho todos os dados para confirmar isso. Mas eu acredito que sim, porque, como no Brasil, a Austrália é um país de grandes dimensões e as carretas eles têm 2 tanques grandes para levar muito diesel, assim como a gente faz no Brasil. Então, eu concordo também, é bem provável que a gente tenha o diesel aí, sim, em alta temperatura. E até aqui pelas fotos você vê, né, que tem um produto caído aqui, né? Com certeza o caminhão tinha 2 tanques grandes aí de diesel. Mais perguntas, pessoal? Henrique, eu achei muito bom a apresentação. Muito bom mesmo, parabéns. Caso ninguém tenha nenhuma pergunta. Obrigado, Sérgio. Perdão, Sérgio, perguntas? Não, só estou parabenizando ao Zé Henrique e a você, Henrique, também. Obrigado. Muito bom, viu? Parabéns, Zé Henrique, parabéns, viu? Muito bacana esse trabalho de vocês aí. Muito Obrigado. legal. Esse aqui é um aperitivo do segundo simpósio latino-americano da ICI, de engenharia de explosivos. Então, já até convido, além do José Henrique, que vai ter a sua próxima apresentação lá, né? O Sérgio também é painelista no painel final da indústria, né? No segundo dia, que a gente vai fazer o fechamento. Então, o Sérgio também estará lá. Vocês vão poder fazer perguntas para os dois, tá? E tenho certeza que o Sérgio terá novas perguntas para o Zé Henrique. Bom, pessoal, de novo lembrando que nós teremos essa apresentação gravada. Quem quiser assistir pode abrir no site. Rodrigo e Diogo, quando que já está disponível para quem quiser dar uma olhadinha de novo nessa apresentação? Provavelmente até o começo da semana já vai estar disponível. Tá, muito obrigado. Bom, pessoal, acho que a gente tá bom de aperitivo, foi excelente mesmo. Obrigado a todos. Henrique, acho que tem mais uma pergunta Tem uma pergunta do Valinhas aí chegando aí, hein? Opa! Pergunta, Valinhas. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Ouvindo? Sim. Tá, olha só, desculpa a pergunta assim em cima da hora já no apagar das luzes, mas legal a apresentação, gostei muito do que foi discutido ali, super interessante. Até assim, foi um aprendizado para mim, que eu não trabalho com explosivo, com anfo, né? A gente usa muita emulsão encartuchada aqui na região de Criciúma. E a pergunta que eu queria fazer, ela foge assim um pouco do contexto. Foge em relação ao que foi apresentado, obviamente. A gente tem encontrado uma dificuldade de fornecimento de explosivos aqui na região em função de um comunicado da Iara que teve uma planta paralisada ali no Rio Grande do Sul. A gente sente que os fornecedores estão tendo dificuldade de entregar aquilo que a gente pede. Vocês têm alguma ideia de até quando esse mercado vai ficar assim, com essa dificuldade de fornecimento de nitrato de amônio? Valinhas, o Matheus já se colocou à disposição para entregar nitrato na tua porta, bem cedinho. Não, nitrato não, explosivo. Nitrato não, explosivo. Encartuchado, né? Encartuchado. Botou até o telefone dele ali, ó. Ah, legal. O Matheus. Tá? Não, tranquilo. Mas refazendo a pergunta, Zé Henrique, problemas de fornecimento é um assunto que você vai falar bastante no evento, né? Mas já quer falar alguma coisinha? A gente tem aí mais 2 minutinhos. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, né? Porque eu sou da área técnica, meus colegas da comercial, né, são as pessoas mais indicadas, mas
A gente está normalizando, a gente teve alguns problemas nas plantas, né? Está sendo normalizado, e a tendência é que isso seja resolvido, né? Mas, assim, maiores detalhes mesmo, de planos, tudo, como vai ficar, seria com o pessoal da comercial. Boa noite, pessoal. Aqui é a Patrícia, da Iara. Peço um pouquinho a palavra, tá? Nós já voltamos com fornecimento normal de nitrato, tá? Isso ali no dia 25, 26 de julho, com o restabelecimento das nossas plantas, né? A gente teve um problema de amônia, todo o mercado foi comunicado, né? E conseguimos atender aí um excelente volume frente, né, a todas as condições que enfrentamos naquele mês. E hoje estamos aí com a produção a 100%, tá, Rogério? Então, assim, você pode buscar aí o seu contato hoje comercial de explosivos, que com certeza ele deve conseguir te atender aí, porque nitrato não está faltando. Obrigado, Patrícia. Nenhum fornecedor de explosivos do Brasil hoje está com baixo fornecimento de nitrato. Nitrato tem, então, você nos garante. Hoje estamos 100% operando. Está sobrando nitrato, Henrique. Maravilha, Patrícia, maravilha. Beleza. Bom, Rogério, qualquer coisa, tem o telefone ali da Dinacom, ali do Matheus. Eu tive lá hoje de manhã. Olha, tem bastante emulsão encapuchada para vocês lá. Liga para nós também, Rogério. Nós temos um paiol lá em Santa liga para o Catarina. Sérgio também. Nós temos um paiol lá em Criciúma, Rogério. Vamos terminar o comercial aí, eu tenho que encerrar. Beleza. Bom saber, bom saber. Eu vou entrar em xingão. contato com vocês. Tá? Pessoal, muito obrigado. Zé Henrique, obrigado, excelente apresentação. Nos vemos em breve, em setembro, então, no evento, né? No segundo IC. Obrigado, boa noite para todos e até breve aí. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Parabéns. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, até a próxima. Perfeito. Boa noite. Ótima informação.